tinha nada planejado. E quando foi no sábado de manhã, Deus me acordou cedo pra caramba. E eu até falei com ele, dá um tempo, Deus, depois você me acorda. O que você vai falar agora? Pode falar às 9 da manhã, não precisa ser às 5. Mas parece que Deus estava assim, super animado, sabe? Não, acorda, cara, eu tenho uns negócios para passar para você aqui muito... Calma, Senhor, dá um tempo. Deixa eu dormir mais um pouco, mas não teve jeito. Deus estava super animado e começou a falar para mim. E ele me levou para uma série que eu já tinha pregado aqui há anos atrás, e que ele colocou na minha cabeça, no meu coração, olha, você pregou isso aí, foi bênção, mas a igreja não estava tão preparada quanto hoje ela está para receber essa mensagem. E eu fui lá, peguei as anotações, comecei a olhar aquilo tudo que eu já tinha escrito lá, tentei compactar tudo, tentei espremer tudo para caber em meia hora. Mas, enfim, eu quero falar para você sobre uma igreja revolucionária. A Nova tem uma chamada para ser uma igreja revolucionária. A igreja que Deus abençoa é a igreja que revoluciona. Porque a igreja, ela tem por vocação ser revolucionária. A igreja, ela, na sua natureza, na sua origem, ela é revolucionária. Ela está aqui para ser sal da terra, para ser luz do mundo. E quando Jesus diz isso, em outras palavras, ele está dizendo, a minha igreja, ela foi chamada para ser um foco de revolução nesse mundo. Não uma revolução política, mas uma revolução espiritual que afeta todas as áreas da vida do homem, que provoca uma revolução econômica, que provoca uma revolução política, que provoca uma revolução em todas as áreas da vida do ser humano. A igreja foi chamada para isso. Se você for ao livro de Atos para ver a origem, o início, o começo da igreja, você vê que de cara a igreja começa como um foco revolucionário no mundo espiritual. Você vai dar uma olhada, capítulo 1, capítulo 2 de Atos, e você vai ver Pedro pregando. A primeira mensagem que Pedro prega, você vê ali um Pedro completamente diferente do Pedro dos evangelhos. O Pedro dos evangelhos era um cara inconstante, era um camarada que, de vez em quando... Você imagina só o seguinte, olha só como é que Pedro, uma vez ele acertava a bola no gol, outra hora ele chutava a bola na arquibancada. Jesus pergunta para os discípulos assim, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro não para pensar, ele na lata, ele manda uma que surpreende todo mundo. Ele, como cara assim, afoito que ele era, ele pula na frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso aí. Isso aí é algo que veio diretamente do trono do Pai para o teu coração. Foi o Espírito de Deus que te revelou. E Pedro deve ter ficado, né? Obrigado, Jesus. Aleluia, eu sou só um humilde servo. Mas ele deve ter se sentido, porque algumas horas depois, a Bíblia diz que Jesus estava reunido com os discípulos num canto separado assim, orando, e Pedro olhou para Jesus e foi até Jesus, talvez se achando, falando assim, pô, vou dar uns conselhos para Jesus. Chega perto de Jesus e fala, Jesus, deixa eu te falar uma coisa, estou vendo você orando assim, com essa cara assim, meio fechada, então, eu acho que você tem andado assim meio down, você está meio para baixo, você está meio deprê, você está falando de ir para Jerusalém, ser preso, ser crucificado, morto, para com isso, Jesus, fica mais up. Você tem que dar um up assim no seu ânimo e tal. E o mesmo Jesus, que algumas horas atrás tinha dito para Pedro, Pedro, você recebeu uma revelação direta do trono da graça, do coração do Pai, olha para Pedro e diz, passa para trás de mim, Satanás. Quer dizer, em questão de horas, Pedro foi de rei dos reis a Barrabás. Ele desceu a ladeira. Você vê que o mesmo Pedro, que no jardim do Getsemane, puxa de uma espada e decepa a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco, esse cara que toma essa atitude de ira, de dizer, é isso mesmo, sou eu, vou arrancar tua orelha, eu vou arrancar tua cabeça. Então, algumas horas depois, uma serva, uma jovem, olha para ele, Jesus está preso, está sendo julgado, está sendo torturado, está sendo maltratado, uma jovem olha para ele e fala, eu te conheço. Ele, é ruim, hein? Você é um discípulo dele. Não, eu não conheço esse cara, nunca vi mais gordo. O mesmo Pedro, que algumas horas antes tinha decepado a orelha do servo do sumo sacerdote.
Um cara inconstante, um camarada inseguro, mas que quando chega no livro de Atos, Pedro ele muda completamente. Pedro é batizado com o Espírito Santo, ele recebe a bênção de Jesus para tocar a bola para frente, ele é perdoado por Jesus, ele se sente perdoado, ele recebe o dom da não condenação, ele entende que ele foi perdoado da traição que ele fez contra Jesus, e ele, na primeira pregação que ele faz, 3.000 pessoas se converteram. Você já imaginou isso, gente? Uma igreja às vezes fica 5, 10 anos para juntar 30 pessoas. O cara com uma pregação em um dia, bota uma igreja com 3.000 pessoas. Uma semana depois ele prega de novo mais 2.000 pessoas. A igreja em 15 dias tinha 5.000 pessoas. Porque a pregação que Pedro apresenta, ela revolucionou o coração das pessoas. Elas entenderam que Jesus era o caminho, a verdade, a vida, e alguma coisa aconteceu ali de sobrenatural que revolucionou a vida daquelas pessoas. E a coisa começou a se espalhar de uma forma revolucionária. Dá uma olhada nas viagens missionárias de Paulo e você vai ver Paulo chegando nos lugares, pregando o evangelho e os lugares sendo revolucionados. Éfeso, Corinto, aonde Paulo chegava, a revolução acontecia. As igrejas da Galácia, as cidades da Galácia, aonde Paulo chegava, era uma revolução tremenda. Porque a natureza da igreja é revolucionária. Quando a igreja, ela se acomoda àquilo que o mundo quer que ela seja, uma igreja pacata, que apenas faz obra social, e que faz um encontro assim muito, irmãos, que bom que estamos aqui, esse domingo, aleluia, que bom, vamos ficar de pé e prestar louvores ao Senhor. Levante suas mãos, não muito, só até aqui a altura do ombro. Quando a igreja entra nesse esquema ritualístico apenas, a igreja perde o seu caráter revolucionário. E não foi para isso que a igreja foi chamada. E se você está na nova, a nova é uma igreja revolucionária. Ela foi chamada para isso. E não é uma visão que apareceu na nossa cabeça ou no nosso coração ontem. Há anos a gente vem cultivando isso. Há anos a gente vem cultivando essa visão, esse entendimento. Agora parece que o avião está pegando mais embalo e decolando e indo para alturas mais elevadas. Mas a gente foi chamado para isso. Amém, gente? Eu quero falar para você sobre uma igreja revolucionária, uma igreja que revoluciona, uma igreja que entende, aceita e abraça essa vocação. Você sabia? Quem é que se lembra aqui da Rádio Relógio? Na Rádio Relógio não tinham de vez em quando uns intervalos que entrava um cara e falava, você sabia? E aí trazia umas informações assim ultra relevantes, né? Você sabia que a tartaruga do norte, de casco negro, só nada em mares de coloração escura e salinidade de 0,7%? Caramba, essa é uma informação que vai mudar a minha vida. Se eu passasse hoje sem saber disso, eu não tinha perspectiva para o meu futuro, mas agora as coisas todas se abriram porque eu recebi essa informação. Você sabia? Você sabia que o louvor com música, com palmas, com instrumentos, com danças, instituído como uma prática comum, não existia antes de Davi trazer a Arca da Aliança para Jerusalém e colocar no Monte Sião? A gente pensa que esse estilo de coisa, a gente lê na Bíblia, louvar ao Senhor com palmas, com cânticos, com instrumentos de corda, e a gente pensa que isso sempre existiu. Mas na verdade, até Davi entrar em cena, tudo que existia era sacrifício, sacrifício e sacrifício. Não havia ninguém que ia para a porta do tabernáculo, aleluia, Deus é bom e tal, e Senhor, nós queremos te louvar. Não. Traz a ovelhinha, sacrifica o bichinho e acabou. Raramente acontecia uma manifestação desse tipo. A gente vê no Antigo Testamento uma vez ou outra, mas não era uma prática comum. Mas quando Davi entra em cena, esse tipo de manifestação se torna algo comum, se torna algo em que a Bíblia até não somente encoraja, mas convida as pessoas a louvar a Deus com palmas, com cânticos, com brados de vitória. Por que isso aconteceu? Da onde isso veio? Da onde veio essa inspiração? Isso começou quando Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém e coloca no Monte Sião. E da onde veio? Por que isso aconteceu? Por que Davi teve de trazer a Arca? Será que a Arca não sempre esteve em Israel? Por que Davi teve que trazer? Da onde ele trouxe a Arca para colocar a Arca em Jerusalém? Na verdade, essa história ela está registrada no primeiro livro de Samuel. E é uma história de vários capítulos. A gente vai avançar, eu vou tentar compactar essa história aqui, mas a gente vai avançar pelo capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 1 Samuel, do primeiro livro de Samuel, que conta essa história de como a arca foi parar em Jerusalém. Por que ela foi parar lá?
no capítulo 4 de 1 Samuel, conta-se a história de uma batalha que houve, de uma guerra que houve entre os filisteus e o povo de Israel. E na primeira batalha, o povo de Israel tomou uma surra dos filisteus. Eles perderam tremendamente. E aí, eles se preparam para uma segunda investida, e alguém teve uma bela ideia. Como eles perderam a primeira, eles pensaram, bom, faltou alguma coisa. Nessa época, Israel estava afastada de Deus. O povo de Israel estavam afastados de Deus. Não havia profeta em Israel. Eles só tinham um sumo sacerdote, que era Eli, que já estava cego, gordo, sentado num banquinho imóvel. E Eli é a imagem desse povo afastado de Deus. Ele é um reflexo desse povo afastado de Deus, cego, sem visão, sem profeta para dar a ele alguma palavra, sem poder enxergar nada. E ele tinha 2 filhos. Um desses filhos ele era sumo sacerdote. Um desses 2 filhos viria a ser o próximo sumo sacerdote. E a coisa ia ficar feia, porque esses 2 filhos, a Bíblia diz que eles eram beberrões, envolvidos com prostitutas, eles viviam uma vida dissoluta, e um deles, os 2 filhos de Eli, eram Hofni e Finéias. Não queira botar esse nome em um filho, sobrinho, nada disso, tá? É só para registro que está escrito na Bíblia. Hofni e Finéias. E um deles teve uma bela ideia: vamos pegar a arca e levar a arca para o campo de batalha. Com a arca no campo de batalha, a gente vai vencer, porque a arca representa a presença de Deus. E no momento que a gente botar a presença de Deus, poxa, lembra lá atrás de Josué, lembra lá atrás das histórias onde a arca estava presente e sempre o povo de Deus tinha vitória e tal. Josué, quando entra na terra prometida, a arca vai na frente. Então nós vamos ter vitória também. Leva a arca. E só no ato de Hofni e Finéias entrarem no Santo dos Santos para pegar a arca, eles já quebram 28 mandamentos levíticos, já de cara. E eles pegam a arca, levam para o campo de batalha. No campo de batalha eles levam uma outra surra, um monte de soldados de Israel morrem nessa batalha, e para piorar, os filisteus pegam a arca e levam embora. Os filisteus levam a arca e levam para um templo de Baal, um templo de Dagon. Colocam a arca lá. Só que no momento em que eles fazem isso, deu um problema danado. Porque quando eles voltam para Israel, contam para Eli, levaram a arca da aliança, o povo de Israel perdeu, Eli tem uma síncope, ele cai do banquinho que estava sentado, quebra o pescoço e morre. Alguém vai dar a notícia agora para Nora de Eli, esposa de um dos filhos de Eli, de Hofni ou de Finéias. E quando chegam, contam: olha só, aconteceu o pior, Israel perdeu a guerra. Ela, e mais, o teu sogro morreu. O teu marido também. E levaram a arca da aliança. Quando diz que levou a arca da aliança, ela estava grávida. O parto se precipitou. O choque foi tão grande que o parto se precipitou. Nasceu um menino e ela botou o nome do garoto de Icabode, que significa foi-se embora a glória de Israel. E esse cara, quando ele cresce, Icabode, foi-se embora a glória de Israel. Quando esse cara, todas as vezes que esse povo olhava para esse garoto, eles lembravam: a glória de Israel foi-se embora. Aquele menino era uma lembrança constante de que a glória tinha ido embora, porque a arca foi levada. Só que a arca chega nas cidades filisteias e começa a dar problema. Essa arca peregrinou por 3 cidades dos filisteus, que são cidades costeiras. No mapa de Israel, os filisteus habitavam a costa, enquanto que o povo de Israel habitava a parte do interior. E a arca, ela vai numa peregrinação por 3 cidades. Ela chega em primeiro lugar em Asdod. Em Asdod ela é colocada no templo de Dagon. Só que começa a dar uma praga. Os filisteus começam todos eles a ficar com tumores nos corpos, e começa a vir uma praga de rato para todo lado. Alguém diz: olha, a culpa é da arca da aliança, manda essa arca embora. Eles mandam para uma outra cidade de outros filisteus. E aí o problema vai para Gate, a cidade de Golias. E lá na cidade de Gate, a mesma coisa acontece, praga, tumores para todo lado, rato para todo lado. Eles mandam agora para a cidade de Ecrom. Em Ecrom acontece a mesma coisa, e aí eles mandam a arca embora. Manda essa arca embora para Israel de volta, para o povo de Israel de volta. Manda esse problema para eles. Eles mandam a arca, eles botam a arca num carro de bois. E esses bois sozinhos, sem ninguém guiar, esses bois vão até uma cidade chamada
Bet-Shemesh, ou Bet-Semes, como está na Bíblia em português. Eles levam até a cidade de Bet-Shemesh. Só que em Bet-Shemesh acontece um problema. Quando o pessoal vê a arca chegar, alguém teve uma outra grande ideia. Eu tenho uma curiosidade imensa. O que tem dentro da arca? Foi lá, levantou a tampa. A tampa da arca, o nome da tampa da arca era propiciatório. Ou, como diz na Bíblia em inglês, mercy seat. Mercy seat significa assento de misericórdia. Era onde o sumo sacerdote salpicava o sangue do sacrifício para que o povo recebesse perdão dos pecados. Ou seja, a tampa da arca cobria o que estava dentro da arca. E o que estava dentro da arca eram as tábuas da lei, era um pote de maná e a vara de Arão que floresceu. Que eram 3 símbolos daquilo que Israel havia rejeitado. Os mandamentos de Deus, o povo estava afastado, o maná que eles começaram a comer, porque estavam com fome lá atrás, na época do deserto, mas que depois de comer um bocado de maná, começaram a dizer que aquele maná era maldito, e a vara de Arão, que significava a rejeição à autoridade que Deus havia instituído. Quando eles abrem e olham para aquilo, tirou a misericórdia, tirou o sangue, pum, vem a morte, porque a letra da lei mata. E pum, caiu 50 caras mortos na hora e mais 14 mil em outras cidades, que morreram não saberam nem por quê. Fecharam a arca e disseram, manda essa arca embora. O carrinho de bois foi adiante e foi parar numa cidade chamada Kiriat Jearim. Em Kiriat Jearim, ela fica na casa de Abinadab. E designaram um filho de Abinadab chamado Eleazar para tomar conta da arca, para ser o guarda da arca, para ser aquele que guardava. O problema é que a arca, ela foi feita para estar dentro do Santo dos Santos. Nessa época não existia ainda o templo de alvenaria, de madeira, de pedras, não existia. O que existia era o tabernáculo. E o lugar da arca era no tabernáculo, no Santo dos Santos. Mas ela ficou, sabe quanto tempo ela ficou na casa de Abinadab? Ela ficou por cerca de 100 anos. 100 anos. Você imagina o seguinte, que durante 100 anos, o tabernáculo estava lá, existia, com sacerdotes, prestando todos os ritos e rituais, e a presença de Deus não estava lá. Os caras fazendo ritos e rituais, sacrifícios de bodes, ovelhas, de bois, mas a presença de Deus não estava lá. Estava na casa lá de Abinadab, durante cerca de 100 anos. Ou seja, durante todo o reinado de Saul, o Santo dos Santos do tabernáculo, que estava em Gibeon, na cidade de Gibeon, permaneceu vazio. E é por isso que o reinado de Saul foi um reinado vazio, porque ele não tinha a presença de Deus dentro do lugar onde era apropriado para se prestar os sacrifícios. A arca estava em outro lugar, e Saul nunca se preocupou de ir lá para resgatar aquela arca, para botar no lugar adequado, para botar no lugar certo. Ele nunca se preocupou com isso, até que Davi entra em cena. Quando Davi entra em cena, quando ele assume o trono, a primeira providência que Davi tomou, o primeiro pensamento que ele teve, aonde está a arca da aliança? Onde é que está a arca do Senhor? Eu vou buscar, eu vou resgatar essa arca. Não é por outra razão que a Bíblia diz que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque a primeira preocupação dele não foi com ele, não foi com o povo, foi com Deus. Onde é que está a arca? Eu preciso resgatar a arca, porque se eu tiver a arca é a presença de Deus. Se eu tiver a arca aqui, a bênção vai nos acompanhar, a bênção vai estar conosco. E a primeira providência foi resgatar a arca, para trazer essa arca para Jerusalém. Só que acontece um problema. No trajeto, ele bota a arca num carro de bois, o carro de bois vem andando, de repente num terreno acidentado, passa por uma pedra, o carro inclina, a arca desliza, vai cair no chão, e um cara chamado Uzá, que era filho de Abinadab, gente boa, para não deixar a arca cair, ele estica a mão para segurar, tomou um choque de 1000 volts, caiu fulminado, morreu. Davi fica angustiado, porque Davi não previa isso. Caramba, o que aconteceu? Não é possível, porque na verdade ninguém podia tocar na arca ou ver a arca que não fosse o sumo sacerdote uma única vez por ano, no dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Aquele cara, ele, na boa vontade, ele estica a mão, ele quebra, sem querer, ele quebra a lei, bota a mão na arca e cai fulminado. Davi fica angustiado com aquilo, e ele deixa agora então a casa, a arca,
na casa de um homem chamado Obed-Edom, e durante 3 meses a arca ficou na casa de Obed-Edom. 3 na Bíblia, quem tem acompanhado os cultos aqui sabe que 3 é um número que simboliza ressurreição, redenção, um novo começo. Davi, ele gasta 3 meses, ele chama os levitas, ele gasta 3 meses, ele mesmo estudando a palavra. O povo estava tão afastado que ninguém sabia mais nada sobre como lidar com a arca, como lidar com o tabernáculo. Ele chama esse pessoal, estuda a palavra, estuda a Bíblia, e ele agora vai trazer a arca de acordo com o que preconiza a lei. Todo mundo sabe, ou deveria saber, que Davi, a Bíblia é cheia de tipos, de símbolos, e Davi é um tipo que aponta para Jesus. É um dos tipos do Antigo Testamento, como José e alguns outros personagens, que apontam, que simbolizam, que fazem sombra a Jesus, que mostram profeticamente a figura de Jesus. Mas aqui nesse episódio, Davi, como em outro lugar nenhum, ele mostra o plano da redenção de Jesus como aquele que cumpre a lei e que depois traz a presença de Deus e traz junto com a presença, cumprida a lei, ele remove a lei e traz liberdade para nós. Davi aqui representa isso de uma forma magnífica, de uma forma fantástica e muito precisa. Ele estuda durante 3 meses, ele agora entende que a arca não pode ser transportada de qualquer maneira, tem que ser os levitas, e dos levitas tinha que ser uma família, a família de Coate, os coatitas, só eles podiam pegar a arca, empacotar a arca, e não era com qualquer pano, era com linho azul, envolto com peles, e não podiam pegar na arca, tinha que ser varas, a arca tinha argolas nas pontas, eles tinham que botar varas, carregar nos ombros. Davi aprende tudo isso, ensina tudo isso, e depois de 3 meses, começa um novo tempo, começa um novo período. Passa 3, o número da ressurreição, ele vai lá, resgata a arca, ele pega essa arca e traz então, transporta essa arca e traz para Jerusalém. Mas quando Davi resgata a arca e leva para Jerusalém, Davi faz uma coisa interessante e fora do padrão, porque o certo não era Davi levar a arca para Jerusalém. O certo seria ele levar a arca para Gibeon, que é onde estava o tabernáculo. O tabernáculo estava montado em Gibeon. Eles fizeram do tabernáculo um lugar, um templo fixo. Então eles colocaram em Gibeon e lá ficou por muitos anos, anos e anos e anos, centenas de anos. E o certo seria ele levar para Gibeon, mas ele leva para Jerusalém, porque Jerusalém também é algo tipológico no Antigo Testamento. Jerusalém, ela fala do céu, ela fala da vida eterna, fala do lugar onde o Deus vivo habita. Não é por outro motivo que a Bíblia chama de Jerusalém da cidade do Deus vivo. Não é por outro motivo que diz no livro do Apocalipse que nós vamos habitar na nova Jerusalém, uma Jerusalém celestial. E o certo seria, pela lei, seria levar para Gibeon, para colocar no Santo dos Santos, mas ele leva para Jerusalém, a cidade do Deus vivo, porque ele já havia cumprido a lei. Ele já havia estudado a lei, transportado segundo a lei, agora a lei foi cumprida, como Jesus cumpriu a lei, e você e eu não precisamos nós cumprir a lei, nós estamos agora vivendo na liberdade da graça. Amém, gente? E ele leva agora essa arca para a cidade de Jerusalém e coloca no topo do monte Sião. Mas uma coisa aconteceu, interessante, você sabia que quando Davi leva essa arca para Jerusalém, ele era casado com uma filha de Saul chamada Mical. Mical, ela é um tipo da igreja, de uma parte da igreja, não de toda a igreja. Que parte da igreja Mical representa? Mical, ela era filha de Saul, e Davi casou com ela porque matou o gigante Golias. Foi um prêmio que ele recebeu, casar com Mical. E não somente isso, ele teve que matar vários inimigos, porque Saul foi exigindo dele tarefas e mais tarefas para que ele casasse com Mical, e ele cumpre todas as tarefas, ele mata um monte de inimigos, ou seja, muito sangue foi derramado, aquela noiva foi comprada por preço de sangue, como a igreja foi comprada por preço de sangue. Mas essa noiva que agora era esposa, ela da casa onde ela morava com Davi, ela olha pela janela e vê Davi entrando em Jerusalém. Quando Davi entra com a arca, ele vem vestido com uma estola sacerdotal. Não é como, eu já vi pastor pregando que Davi entrou nu. Se ele tivesse entrado nu, Mical tinha razão de se escandalizar. Mas não foi nu, ele vem com a estola sacerdotal e ele vem na frente da arca, dançando, pulando, porque ele colocou levitas com aquelas trombetas que são o chofar, aquela trombeta de chifre de carneiro, eles vinham tocando aquelas trombetas e ele dançando, fazendo uma festa, e ela olha e vê aquilo e ela diz: que papelão,
um rei vestido com a estola sacerdotal, pulando na frente da arca igual um macaco, igual um maluco. Olha que vexame. A Bíblia diz uma coisa interessante, que Mical desprezou Davi no seu coração por causa daquela manifestação, que parecia aos olhos dela algo ridículo. Mical, ela representa essa parte da igreja que não suporta, não consegue e não quer ser revolucionária. É a igreja que se conforma com a mesmice da tradição, de tudo que sempre foi, e que quando vê algo que é diferente daquilo que ela está acostumada, se escandaliza e despreza no seu coração, e eu estou fora. Ela continua sendo esposa, mas Mical não teve filhos com Davi. Não é que ela ficou estéril, ela nunca mais teve intimidade com ele. Nós não fomos chamados para apenas estarmos ao lado de Deus, nós fomos chamados para ter intimidade com Deus. Amém, gente? Nós não podemos ser um padrão de igreja como Mical, nós temos que ser um padrão de igreja como Davi. Amém? A gente precisa não desprezar aquilo que Deus faz, mas entender que Deus, Ele se move por caminhos novos em cada fase, em cada tempo, em cada período. Quantos aqui já chegaram à conclusão, já caiu a ficha de que nós estamos no século 21? Caiu a ficha já? A fila andou. As coisas não dá para você fazer hoje do mesmo jeito que você aprendeu há 30 anos atrás. Igreja não se faz mais como era há 30 anos atrás. A mensagem é imutável. A mensagem do Evangelho não muda. Ela é sagrada, ela é imutável. Mas a maneira como essa mensagem é veiculada, ela muda a cada tempo, a cada período, a cada fase. Mas há pessoas que não conseguem entender isso. Que quando olham para alguma coisa como isso que você viu aqui hoje, se escandalizam. Se ouvisse o pessoal da Vibe, que são os nossos jovens, orando, iam ter uma síncope. Porque eles não chamam Deus de tu, nem eles chamam de você. Deus, você é demais. Isso não é a oração que você faça. Senhor, tu és maravilhoso. Assim é que se ora. Mas eles não oram assim, Senhor, tu és maravilhoso. Deus, você é demais. Para Deus, eu não digo nem que é a mesma coisa, acho que para Deus é até melhor. Você sabia que Deus é um Deus de bom humor? Que Deus é simpático? Tem gente que prega um Deus antipático. Tem igreja que prega um Deus antipático, mas Deus é simpático. O Deus que eu conheço é um Deus simpático. Amém, gente? É um Deus de sorriso largo, de braços abertos. Não é um Deus carrancudo, de braços fechados, olhando para você e dizendo, cuidado, te pego na próxima esquina. Pessoas que se entram aqui e vem o pastor, sem terno, sem gravata, com uma camisa com uma estampa de um vitral de igreja, com uma calça skinny dessa? Ah, não! 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 Eu já contei esse episódio aqui algumas vezes. Teve alguém me contou isso, eu não vi, eu estava pregando, mas teve um dia que alguém me contou que uma senhora veio subir as escadas da igreja, quando ela chegou ali na porta, olhou para aqui para dentro, estava rolando o louvor, pessoal com guitarra, pulando, cantando e tal, e de repente ela veio andando com aquela Bíblia imensa debaixo do braço, ela parou ali na porta, mas isto aqui é uma igreja ou é uma boate? Deu meia volta e foi embora. Não me deu nem a chance, a oportunidade de conversar com ela para explicar que era uma boate. Por quê? Porque quando ela viu algo que não se conformava com o padrão tradicional que ela estava acostumada, eu já tive gente que chega aqui para perguntar assim, esta igreja os senhores recebem a oferta no gasofilácio? Eu falei, olha, esse rapaz ainda não é membro aqui da igreja. Esse tal de seu gasofilácio, ele não é aqui. Aí eu tive que aprender que gasofilácio é uma caixa. Tive que ir no dicionário para aprender que gasofilácio, onde é que está o gasofilácio aqui? Olha, ele já deve ter ido embora, deve ir no primeiro culto, desencontrou. Há certas coisas que a gente precisa entender, a fila anda, o mundo muda. E a gente tem que entender que nós somos uma igreja do século 21. Amém, gente? Davi, ele coloca a arca no topo do Monte Sião, debaixo de uma simples tenda aberta. E aí começa um dos períodos mais gloriosos da história de Israel. É um período de 40 anos, quando Davi coloca essa arca. Interessante, né? Que a arca, o lugar dela deveria ser no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote poderia ver essa arca uma vez por ano, mas Davi coloca essa arca exposta no topo do Monte Sião. Ele coloca debaixo apenas de uma tenda para não cair chuva ou sei lá o quê.
e todo mundo via, todo mundo podia se aproximar, e ninguém nesse período de 40 anos morreu porque viu a arca. Sabe por quê? Porque Davi já tinha cumprido a lei. E como uma representação, uma tipologia de Jesus, ele agora nos conduz para um período de graça. A Bíblia diz para nós no Novo Testamento que quando Jesus morreu na cruz, o véu do Santo dos Santos se rasgou de cima para baixo. Não fomos nós que entramos na presença de Deus, foi Deus que saiu de lá para se encontrar conosco aqui fora. Amém? E Davi preconizou isso, colocou a arca, e ali começa um período fantástico, porque é em Sião, nesse monte que existe ainda hoje. Se você for a Israel, você pode ir ao Monte Sião. A última vez que nós fomos a Israel, fomos um grupo de pastores, e eu falo tanto sobre Sião, prego tanto sobre Sião em reuniões com os pastores, eu falo sobre Sião, Monte Sião, isso. E a gente pousou em Tel Aviv, e eles já vieram perguntar, onde é que está o Monte Sião? Calma, é em Jerusalém, nós chegamos em Tel Aviv, ainda temos que pegar um carro para ir até lá, e o pessoal foi no carro assim, Sião, 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 Sião. Vamos chegar. Você chega lá, você vai, se você for ao Monte Sião hoje, você vai encontrar as escavações arqueológicas da casa de Davi, eles chamam inclusive o topo do Monte Sião de cidade de Davi. Você chega lá, você vai encontrar o lugar exato onde ficou a Arca da Aliança durante esses 40 anos. E foi durante esse período de 40 anos que se compuseram a maioria dos salmos. Tem gente que pensa que os salmos foram compostos por Davi quando ele era ainda um jovenzinho, tomando conta das ovelhas do pai dele lá em Belém, né, sentado lá com uma harpinha na mão. Senhor, é meu pastor, nada me faltará. Não. A maioria dos salmos foi composta em Sião, em Jerusalém, quando Davi já era rei. E não foi só Davi que compôs os salmos. Há um grupo de homens, se você lê na Bíblia, tem salmo de Asaf, salmo de Davi, salmos de Coré. Tem um montão de autores que foram inspirados ali naquele lugar, em cima do Monte Sião, que eles chegavam ali para adorar, e ali Deus trazia inspiração, trazia a palavra profética, trazia promessas, e esses caras registravam e foram constituindo os salmos. É um período fantástico da história de Israel, onde o povo foi agraciado com a presença de Deus de uma maneira fantástica, como eles nunca tinham tido antes. Um tempo de período de manifestação da graça no meio da manifestação da lei. A graça se manifesta, e é uma coisa fantástica de você ver que ali Davi provoca uma revolução. Porque até então não existia essa história no tabernáculo de alguém ir lá para bater palma, pular, cantar, dançar, tocar instrumentos. Isso não existia. Isso é instituído por Davi em Sião. Por isso Sião é tratado na Bíblia como um lugar muito especial, um lugar da presença de Deus, um lugar onde há cânticos, onde há festa, onde há júbilo. Durante cerca de 40 anos, ali existia louvor e adoração 24 horas por dia. Davi chama os levitas, divide os levitas em 24 grupos, e esses grupos passam a ter turnos diante da arca, louvando, adorando a Deus, encorajando as pessoas que iam ali para visitar, que iam ali para ver, encorajando as pessoas a se juntarem a eles em cânticos de adoração, em oração, e 24 horas por dia. Você imagina isso? Um lugar onde tem louvor e adoração 24 horas por dia, sem parar o ano inteiro, um ano após o outro, durante 40 anos. Era assim que acontecia em Sião. Havia momentos em que era uma adoração mais calma, mais tranquila. Outros momentos em que o povo pulava, rejubilava, dava brados, batia palmas. Não é por outra razão que a Bíblia fala no livro de Salmos muitas vezes: louvai ao Senhor com palmas, com instrumentos, com saltério, com cordas, com pratos, com símbolos sonoros. Não é por outra razão, porque ali em Sião era onde isso tudo acontecia. E agora é interessante que ali homens foram inspirados e registraram revelações sobre a vinda de Jesus. Ali foram registradas profecias sobre a igreja. Ali foram registradas promessas da parte de Deus para mim e para você. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Caiam 1000 à minha direita, 10.000 ao meu lado, eu não serei atingido. Isso foi escrito ali, porque esses caras, quando chegavam ali, a presença de Deus trazia inspiração, e eles registravam essas promessas proféticas. Ou seja, Sião não é um lugar só de louvor, de cântico, de palmas. É lugar de revelação, é lugar de profecia, é lugar de palavra de promessa, é lugar da presença de Deus. Amém? Sião era isso, representava isso. Ali se instituiu o ministério de compor músicas, de dar graças e louvores a Deus com palmas, com gritos, com danças, com mãos erguidas e etc. Enquanto isso, incrível, enquanto isso no tabernáculo em Gibeon, sacrifícios e rituais continuavam rolando. Agora você imagina que esses caras sacrificavam animais para um santo dos santos que estava vazio. A presença de Deus não estava ali. Sabe o que acontecia em Gibeon? Só ritos
e rituais. E Deus não está nem aí para ritos e rituais. Deus, o que Ele quer de mim e de você, é relacionamento íntimo, é adoração sincera, é coração com coração. Você acha que Deus se aproxima mais de alguém por causa de algum tipo de rito, de algum tipo de ritual que alguém faça? Não, Deus não respeita esse tipo de coisas. Deus, Ele olha o coração quebrantado, Ele olha o coração sedento, o coração faminto da presença dEle, e é a essas pessoas que Deus se aproxima. Deus não está preocupado se você fez o ritual todo certo. Isso era coisa da lei. Nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Amém, gente? A igreja ritualística é representada por esse tabernáculo vazio. Ritos e rituais, sacrifícios e etc. Mas a presença de Deus não estava ali. E a gente precisa de estar aonde a presença de Deus está. Amém, gente? É claro que eu sei, Deus está em todos os lugares. Mas eu não me preocupo só em estar onde Deus está. Eu quero estar aonde eu estou, Deus está. O que eu quero eu quero estar onde Deus está e se manifesta. Amém? Há muitos lugares onde Deus está, mas fica quietinho num canto. Eu quero estar num lugar onde Deus esteja, mas se manifestando. Amém? Aleluia. Agora é interessante que em Atos 15, dos versículos 7 a 19, deixa eu contar para você o contexto aqui. Gentios começaram a se converter. O apóstolo Pedro vai à casa de Cornélio, prega para aquele grupo de romanos, eles se convertem. Por causa de Cornélio, o evangelho se espalha, começa a se espalhar pela Itália e pela Europa. O apóstolo Paulo sai com Barnabé em viagem missionária e milhares de gentios começam a se converter. Isso dá um nó na cabeça dos judeus, porque na cabeça deles, o evangelho, a salvação, era só para os judeus. De repente eles começam a ouvir notícias de que romanos estavam se convertendo, de que gentios, gregos estavam se convertendo. E eles ficaram com um nó na cabeça. E aí quando Paulo e Barnabé voltam nessa primeira viagem missionária, eles começam a contar tudo isso, e alguns fariseus que se diziam nascidos de novo, convertidos, eles chegam para a liderança da igreja e dizem: olha, esses gentios, eles precisam guardar a lei de Moisés e serem circuncidados. O apóstolo Paulo diz: não, de jeito nenhum, não é por aí. Não tem. E aí eles resolvem convocar um concílio, um conselho, um congresso, primeiro congresso da igreja em Jerusalém. Eles convocam todo mundo e eles se reúnem lá e começa a rolar isso aqui. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu entre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Pedro está se referindo aqui ao episódio da casa de Cornélio. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu aos gentios testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Pedro já estava dizendo aqui o que mais tarde o apóstolo Paulo diria: em Cristo não há homem, não há mulher, não há judeu, não há gentio, não há grego, não há bárbaro, em Cristo somos todos uma só coisa. Amém? Somos um só corpo. Agora, pois, por que vocês estão tentando a Deus, pondo sobre a cerviz, sobre o pescoço dos discípulos, ou seja, desses gentios recém-convertidos, um jugo, um fardo, que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Olha só o que Pedro está dizendo. Nós sempre fomos pessoas da lei, que buscaram aprender a lei, cumprir a lei, mas os nossos antepassados, desde sempre, desde Moisés para cá, eles não aguentaram esse fardo, nós também não, e agora a gente está querendo colocar esse fardo sobre os gentios. Não tem lógica isso. Mas, olha só o que Pedro diz. Repara como Pedro agora é um Pedro diferente daquele Pedro dos evangelhos. Olha o que ele diz: mas nós cremos que nós fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles os gentios o foram. E toda a multidão então silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios na viagem missionária. Depois que eles terminaram, falou Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém. Esse Tiago aqui era irmão de Jesus, irmão mais novo de Jesus, irmão mesmo, filho de Maria. Você sabe que Maria, depois que Jesus nasceu, viveu uma vida normal de marido e mulher com José, né? Todo mundo sabe disso, né? E teve filhos e filhas.
Todo mundo sabe disso. Isso aqui, filho de Maria para valer. Não é aqueles filhos de Maria que andam por aí com aquelas medalhas, são filho de Maria. Medalhinha não, filho para valer mesmo. Filho mesmo de Maria. E esse cara que era o verdadeiro líder da igreja de Jerusalém. E ele, não era Pedro, era Tiago. E Tiago, então, ele dá um parecer. Depois de todo aquele debate, depois de toda aquela discussão, ele dá um parecer dele e diz: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão, Pedro, como Deus primeiramente visitou os gentios, lá na casa de Cornélio, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. E aí, Tiago cita o profeta Amós. Se você quiser na sua Bíblia, você vai a Amós capítulo 9 e você vai ler isso aqui. E diz lá o profeta Amós o seguinte: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. O tabernáculo caído de Davi, o tabernáculo de Davi era a tenda que Davi colocou em cima do Monte Sião, que era uma simples tenda, 4 varas, com uma lona em cima e a arca da aliança embaixo. Ele diz: passadas essas coisas, cumpridas essas coisas, que coisas? O que Deus está dizendo através de Amós? Eu vou lidar com Israel por um tempo, mas vai chegar num tempo em que eu vou lidar com os gentios. E quando chegar esse tempo, eu vou reconstruir, eu vou restaurar o tabernáculo de Davi. E é impressionante que a igreja não olha para isso e não entende o que significa isso. Passa batido por isso aqui. Porque Pedro cita, Tiago cita isso aqui. Quem está citando isso aqui é Tiago, dizendo que a conversão dos gentios era o início da restauração do tabernáculo de Davi. Daquilo que aconteceu, para você entender isso aqui, o que é o tabernáculo de Davi, você tem que voltar lá em 1 Samuel, para começar a ler o que Davi fez, depois ir a 1 Crônicas, para ver o que Davi fez em Sião, a Arca da Aliança, exposta, todo mundo louvando, glorificando Deus, trazendo revelação, trazendo bênção, cura, transformação, vida abundante. É isso, sobre isso que Tiago está falando. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Aí Tiago para de citar o profeta, e agora entra ele de volta em cena, e ele diz: pelo que eu julgo, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Aí um pouco mais para frente ele só diz: olha, Paulo, vai lá, continua ministrando para os gentios, só diz para eles se lembrarem dos pobres e se livrarem dos ídolos. Recomendações que nem eram de grande relevância, porque é claro que eles já estavam fazendo isso. Mas ele fala aqui sobre algo que é crucial para a igreja: a restauração do tabernáculo de Davi. A restauração do tabernáculo de Davi é uma promessa revolucionária para uma igreja revolucionária. Lembre-se que Davi, quando ele estabelece aquele lugar ali, ele está estabelecendo um período novo de graça e não mais um período de lei. A lei estava afastada em Gibeon. Em Jerusalém, o que havia na cidade de Deus vivo, o que havia era manifestação de graça. O que havia ali era festa constante. Você consegue reconhecer e entender que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus festeiro? Deus gosta de festa, tanto é que Ele mandou fazer 3 por ano, é obrigado a fazer. Páscoa, Pentecostes, tabernáculos. Não são festas opcionais, são festas obrigatórias. E tem mais, em algumas delas Deus diz assim: o povo tem que se alegrar, mas eu estou triste, dá seu jeito. Fica alegre, porque é festa, é celebração. Não é tempo de murmurar, não é tempo de chorar, não é tempo de lamentar, é tempo de festa. Você está entendendo que nós não estamos vivendo mais num tempo de murmuração e lamentação, mas num tempo de festa? Amém? Que é o tempo da graça. Amém, gente? Essa revolução, ela não é uma revolução política, é uma revolução, na verdade, de caráter espiritual, que quebra barreiras. É uma revolução que quebra tradições, que derruba superstições. Infelizmente, hoje a igreja tem se tornado uma igreja de superstições. Há pessoas que são capazes de dar mais valor a um pacote de sal ungido, de sal grosso ungido, do que a palavra. São capazes de confiar mais na rosa ungida ou na água que o cara diz que trouxe do Rio Jordão, do que na oração da fé. E apelam para isso como: não, mas o povo brasileiro está acostumado com essas coisas. Pois é, o povo brasileiro está acostumado com essas coisas, mas precisa ser liberto, porque isso tudo vem da macumbaria. E a gente precisa ser liberto dessas coisas. E trazer a igreja de volta para uma posição de superstição
É tirar a igreja do seu posicionamento revolucionário e levar ela para uma posição de conformidade com aquilo que o mundo quer que a igreja seja. O mundo quer que a igreja seja conformada, quietinha, não faça barulho. Se reúnam, mas não se reúnem com muita gente, que atrapalha o trânsito, dá confusão. Nós não queremos confusão. Vocês são só a igreja. Vocês fiquem aí, dá uma ajudinha para os pobres, continua aí se reunindo, tomando sua hóstia, seu pãozinho, seu cálicezinho de vinho, e vai numa boa, tranquilo, sem fazer muito barulho. E a igreja se conforma. Irmãos, que maravilha, estamos reunidos aqui neste domingo para este encontro de louvor. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor. Aleluia, aleluia. Só as mulheres. Aleluia, aleluia. Só os homens. Aleluia. Todos juntos. Aleluia. Canta mais baixo, a gente vai incomodar. Aleluia. Amém. Ide em paz. O mundo quer isso da igreja. Uma igreja comportada, quietinha, que não incomoda, que não evangeliza, que não fica perturbando. É cada um com a sua fé. Você com a sua, eu com a minha. O mundo não entende essas coisas. Quando você fala de Jesus, o mundo confunde com religião. Já percebeu isso? Quando você fala de Jesus, não, eu já tenho minha religião. Que péssimo. Porque a religião não salva, não leva ninguém para lugar nenhum, só dá discussão e bate-boca, mais nada. Ontem, no sábado, eu fui dar uma corrida, aí no meio da corrida encontrei com um pessoal, uma turma que eu treinava há um tempo atrás. E o meu técnico, que me introduziu no triatlo e tal, ele estava lá. Aí ele olhou para mim, meu pastor! E tal. E o pessoal, pastor? Caramba, que isso, pastor? E tal. Eu falei, poxa, Max, você tem que ir lá amanhã, a gente vai estar lançando o CD, o DVD, vai ser uma festa e tal. Aí ele resolveu convidar, falou, fulana, vem cá, você tem que conhecer o pastor Fragale. Ele é da igreja lá daquela sua amiga, é amigo da Melissa. Tua amiga, menina. É amiga da Melissa e tal. Ela entendeu o convite de forma errada, porque a gente convidou ela para uma festa, e ela entendeu que a gente estava convidando ela para uma religião. Ela disse, não, eu não preciso me converter, porque eu já tenho a minha religião, eu sou católica praticante. Na hora que ela falou isso, veio uma coisa aqui, mas eu engoli de volta, porque se eu começasse a falar, ia dar um debate teológico do tamanho de um bonde, mas o que na hora me veio, é impossível alguém ser alguma coisa sem ser praticante. Você imagina o seguinte, o cara dizer para você o seguinte, eu sou triatleta, não praticante. Eu tenho bicicleta, capacete, sapatilha, bermuda, eu tenho pé de pato para natação, touca, óculos, tênis para correr, mas eu não sou praticante. Está tudo no meu armário lá, não sou praticante, mas eu sou triatleta, só não sou praticante. Mas como é que você começou no triatlo? Eu herdei isso tudo do meu pai, que também era triatleta, não praticante. Está anos lá em casa, toda essa coisa, esse aparato todo, está lá. Então nós somos uma família de triatletas, todo mundo triatleta não praticante. Não existe isso. É nessa hora que Shakespeare devia estar na Bíblia. To be or not to be, this is the question. Ser ou não ser, essa é a questão. Eu não sou cristão porque a minha família tem uma tradição, porque na minha família o pessoal acende vela, apaga vela, vai à igreja, não vai à igreja, tem crucifixo, não tem crucifixo, tem imagem, não tem imagem, tem Bíblia, não tem Bíblia. Não, eu sou crente porque eu tive um encontro pessoal com Deus. É isso que faz você um genuíno cristão. E isso é revolucionário. Você pertencer a uma religião porque a sua família sempre foi daquela religião é mole, qualquer um segue esses passos. Você quebrar com o paradigma, quebrar com o padrão para receber Jesus na sua vida, isso aí, tem um amigo meu que disse uma frase uma vez para mim, olha, você andar com Jesus no peito é mole, eu quero ver ter peito para andar com Jesus. Eu preguei o evangelho uma vez, eu era recém-convertido, preguei o evangelho para um cara que era o meu melhor amigo na época. Eu preguei dentro do carro, eu sentado no banco do carona de um Fusca, na esquina da minha rua, no Maitá, ele sentado no banco do motorista, eu preguei o evangelho para ele, o cara, ele caiu em lágrimas, ele se esbudegou de chorar. E sabe por que ele chorava mais? Não era da emoção de ouvir o evangelho, ele chorava porque ele dizia, eu não posso aceitar esse Jesus, porque se eu fizer isso, a minha família vai me expulsar de casa, eu vou perder tudo, até o meu carro eu vou perder, porque a minha família é tradição assim, a tradição assada, todo mundo lá é isso e aquilo. A religião mata, religião é lei, e a lei mata. Mas quando você tem um relacionamento genuíno, verdadeiro com o Deus vivo, a coisa fica diferente. Amém, gente? Amém? Essa revolução, ela quebra barreiras, tradições, superstições, formalismo morto, religiosidade.
Essa religião, essa revolução quebra com isso. Revolução verdadeira espiritual é restauração de verdades bíblicas reveladas que se perderam em função da prevalência de pensamentos humanos. Por que hoje a palavra da fé é rara? Por que a palavra da graça é atacada? Porque os homens interpretaram a Bíblia de acordo com a cabeça deles e não de acordo com a própria Bíblia. Mas quando você deixa a Bíblia explicar a Bíblia, tudo se resolve. Mas quando você não, porque eu aprendi no seminário, no cemitério e não sei aonde, o rolo fica grande. Entenda só o seguinte: todo cristão é também um cidadão da Jerusalém Celestial. Todo cristão, esteja ele numa igreja fria, numa igreja quente, esteja ele numa igreja pentecostal, numa igreja tradicional, esteja ele no Rio de Janeiro, ou na Bahia, ou no Japão, se ele é um cristão, ele é cidadão da Jerusalém Celestial. A Bíblia fala sobre Jerusalém Celestial, que é a nossa pátria, que é onde nós vamos morar a eternidade. E todo aquele que se converte, chame a si mesmo da denominação que ele quiser, ele é um cidadão da Jerusalém Celestial. Agora entenda o seguinte: Jerusalém, ela representa, ela aponta, ela fala de um estado espiritual que é a cidade do Deus vivo. A Jerusalém física, ela simboliza a vida eterna, ela simboliza a vida na presença de Deus, ela simboliza a eternidade, o céu. A Jerusalém física representa a cidade do Deus vivo. Nessa cidade existe um lugar mais elevado, que é Sião. Se você for a Jerusalém hoje, é mole você visitar Sião. Você vai encontrar placa te direcionando para o monte, para a cidade de Davi, em tudo quanto é canto. Você vai subir uma pequena colina, uma pequena ladeira, vai subir e você vai chegar lá. Você vai chegar no lugar onde Davi morava. Você vai chegar lá, tem todas as escavações arqueológicas. Você vai chegar no lugar onde Davi colocou a Arca da Aliança. E ali ficaram aqueles 40 anos de louvor, de adoração, de revelação, de promessas sendo cumpridas, de Deus trazendo a palavra. Você vai chegar lá e você vai encontrar esse lugar. E Sião é um lugar mais alto. Do alto de Sião você vê toda a cidade de Jerusalém. Sião está em Jerusalém, mas nem toda Jerusalém está em Sião. É possível você ir a Jerusalém sem ir a Sião, mas é impossível estar em Sião sem estar em Jerusalém. Ou seja, é possível estar na igreja sem ser parte da igreja revolucionária. Interessante que o apóstolo Paulo no Novo Testamento, ele já diz para nós que o nosso pai é Deus, mas que nós temos duas possibilidades de maternidade: Sara ou Agar. Que Agar gera para a escravidão e Sara gera para a liberdade. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você é filho da mesma mãe que eu ou de uma mãe diferente? Porque eu sou filho de Deus, mas eu sou filho de Sara, não de Agar. E ela disse que Agar, ela representa o monte aonde foi dada a lei, o monte Sinai, enquanto que Sara, ela representa o monte Sião, o lugar da graça. E é lá onde a gente precisa estar. Entenda isso: Sião está em Jerusalém, mas nem toda Jerusalém está em Sião. Jerusalém é um lugar onde você foi colocado. O simples fato de você aceitar Jesus faz de você um cidadão da Jerusalém Celestial. Mas Sião é um lugar que você escolhe ir. Há muitas pessoas que estão em Jerusalém, na Jerusalém Celestial, mas que nunca escolheram ir para Sião, que é o lugar do louvor, da adoração, da revelação, da palavra profética, da palavra da graça, do relacionamento íntimo com Deus. Há pessoas que nunca escolheram, que preferiram continuar no formalismo, no tabernáculo vazio, no tabernáculo com o Santo dos Santos, onde não tem a Arca da Aliança. Não é o lugar onde a gente quer estar, amém, gente? Sião está dentro de Jerusalém, mas é um lugar mais elevado e é onde a gente precisa e deve desejar estar. Sião é onde a presença de Deus é real e é marcante. Sião não é um lugar físico, é um lugar espiritual onde a presença de Deus é real e marcante. É onde há cura. Sião é onde há libertação, onde há liberdade. Aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Tem gente que custa aprender isso. A tradição amarra tanta pessoa. Não, eu sempre aprendi que na igreja você não pode se mexer muito. A Bíblia diz lá, louvamos a Deus com dança, vamos dançar. Aí a pessoa, ela quer se libertar, mas ela só consegue dar um passinho para cá, outro para lá, para cá, outro para lá. Ela não consegue, porque dentro dela tem um bichinho da lei segurando ela. Fica quieta aí. Liberdade. Poder genuíno de Deus se manifesta em Sião.
Em Sião é onde acontece conversão genuína, real, verdadeira. Sião é onde se estabelece a igreja que revoluciona, que quebra padrões antigos e estabelece padrões novos, que não tem medo de inovar, que não tem medo de surfar as ondas que Deus manda. Amém, gente? Há um tipo de surfista que é um imbecil. É aquele que pega uma onda, vai nela até a areia, e quando a prancha encada, ele continua, vai prancha, vai prancha, vai prancha, não vai mais, tem que pegar a prancha, voltar lá para a arrebentação, para pegar uma nova onda. Mas há pessoas que pegaram uma onda de Deus no passado, e encalharam na areia e estão lá até hoje. Não, eu tenho que voltar lá para fora, e pegar o swell que está vindo, pegar a ondulação que está chegando, pegar a onda nova que Deus está dando. Amém, gente? É a igreja que não tem medo de inovar. Sião é um lugar de som, de barulho, de movimento, de música, de adoração, de vibração, de alegria, de vida abundante. Gente, para mim, desculpe, isso sou eu, é uma questão particular minha. Para mim, aquele tipo de igreja quietona, sossegada, silenciosa, para mim não dá. Para mim não dá. Para mim tem que ter barulho. Para mim tem que ter gente, claro, barulho na hora certa, né? Barulho na hora errada também é uma desgraça. Cala a boca aí, rapaz. Você mandou dar aleluia agora não é hora de dar aleluia. Mas Sião é lugar de vibração, é lugar de adoração, é lugar de vida abundante. O Monte Sião físico é onde Davi colocou a Arca da Aliança. O Monte Sião espiritual é o local onde Jesus é o centro de todas as coisas. O centro do Monte Sião, no topo do Monte Sião tinha a Arca. No centro da igreja tem que estar Jesus. Nada disso aqui tem a ver conosco. Nada disso aqui é para exaltar o pastor, o cantor, o compositor. Tudo isso é a respeito dele. É para ele, é para a honra e glória dele. O que a gente quer é divulgar a fama dele, não a nossa. Deus já colocou isso no meu coração. Enquanto a gente mantiver essa visão humilde de não querer se exaltar, mas exaltar o nome de Deus, as portas vão sempre se abrir. Sabe por que tem muito cantor evangélico que de repente sobe igual um foguete e desce igual uma pedra? Porque o cara começa a subir humilde, humilde, humilde. Quando ele chega lá em cima, ele se sente o cara. Agora eu só vou cantar na sua igreja se tiver 7 toalhas brancas, água mineral Perrier, e vender no mínimo 150 CDs. E tem o seguinte, tem que ter pelo menos umas 10 pessoas para me bajular e para pedir autógrafo, senão eu não vou. E tem que ter um cachê de 10 mil. Esse camarada está na direção do cometa para ir para baixo, porque perdeu a humildade e a visão de Sião. Saiu de Sião, se perdeu lá num quarteirão qualquer de Jerusalém. Continua na igreja, continua sendo um filho amado, mas perdeu a visão de Sião. Enquanto a gente mantiver um coração humilde, sabendo que não é a nosso respeito, não é a respeito de nós, da nossa fama, do nosso talento, mas é a respeito dele, usar os nossos dons e talentos para a honra dele. Enquanto a gente mantiver isso, Deus vai sempre abrir portas. Amém, gente? Aleluia. Sião é lugar onde a graça, que é o favor imerecido de Deus, flui de forma livre, plena e abundante. Amém? Meu convite para você hoje é: vamos fincar os nossos pés em Sião. Amém? Lugar de adoração, lugar de louvor, lugar de inovação, lugar de vibração, lugar de festa, lugar de palavra revelada, lugar de graça abundante, lugar onde Deus habita, onde Deus fala, onde Deus abençoa. Amém? Vamos ficar nossos pés em Sião. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.